queridos leigos que partilham a nossa espiritualidade, queiram aceitar a minha saudação. Boa tarde a todos. Na verdade, foi com alegria que aceitei este desafio em partilhar convosco este tema sobre a perspectiva missionária do Padre Lieberman e o seu impacto em Angola. Alegria porque revela, na verdade, uma certa confiança em nós, por um lado, e por outro, um receio, porque podia dizer, bom, não sou especialista nesta matéria, sou um novinho, entre aspas, na vida religiosa, mas cá aceitamos como obedientes. E a primeira imagem que me veio, então logo me propuseram este tema, recordei-me nós lá no propedêutico, uma cena que aconteceu conosco. Em 2000, a Liam mandava-nos assim um pouco de leite, farinha de trigo, porque em 2000 ainda o país esteve em guerra e não dava para comprarmos farinha de trigo para um pão e era difícil a vida. E graças às ajudas que vinham de cá, de Portugal, que o padre Casimiro conseguia fazer chegar lá, falar do contentor era uma coisa de alegria. Então, sempre que o contentor viesse de Portugal, vinha ali uma farinha de trigo. Para quê? Para os seminaristas fazerem um pão e outras coisas mais. E então, ali nós aprendemos a fazer pão. Aprendíamos ali a fazer o pão. Mas já sabe, aquele pão caseiro, um pão maçudo. E havia uns pães assim maiores, dos outros assim pequeninitos, menores. Uma vez, o nosso colega, lá em 2000, nesta altura, o Zé Paulo, era do Soio, de uma das províncias, tínhamos esse hábito de leitura para a recolheção, facilitar, permitir ou fazer com que os seminaristas habituem o espírito do silêncio. Então, logo após a missa, no pequeno almoço, tínhamos de ouvir a leitura lá do Padre Lieberman, uma mensagem para o nosso tempo. Então, havia sempre um de cada vez a fazer a leitura. E calhou o dia do nosso colega Zé Paulo. Ele pegou lá o livro, lá, e começou lá a ler, e chegou uma parte... E afinal, ao ler, olhava a sua mesa e o seu pão, porque lá distribuía-se lá os pães. E então o colega, ao ler, Lieberman disse, e viu um colega a trocar o pão dele. E ele não aguentou, disse, deixa meu pão. E pareceu que o Lieberman que disse, deixa o meu pão. E aquilo enfureceu o nosso reitor. Lieberman disse, deixa o meu pão. Todo mundo viu, o que se passa? Afinal, estava a ver que estavam a trocar o pão dele. Pronto, mas é a história de Lieberman. Na verdade, tal como sublinhou o Padre Fernando, sou o Padre Alfredo, de Angola, concretamente natural de Cabinda, lá mais a norte. Sou religioso espiritano, portanto, há 15 anos. Este ano farei os 15, dia 10 de setembro. Sacerdote há 10, este ano completo 10 anos de sacerdote, ou de sacerdócio, dia 25 de julho. Fiz os meus primeiros anos de sacerdócio lá em Caconda, Missão Católica de Caconda, que muitos já conhecem ou conheceram. E agora estamos cá com muita alegria na missão, levando a boa nova para estas terras e com muita alegria. Com esta alegria que vamos partilhar, portanto, esta perspectiva do nosso fundador. Celebramos hoje, feita agora a minha breve apresentação, a nível da nossa família espiritana, os 168 anos da morte do nosso segundo fundador, Padre Francisco Maria Paulo Lieberman. Numa última etapa da nossa preparação para o 21º capítulo geral, a acontecer, como já deveis saber, em Liszyn, Polônia, de 14 de junho a 14 de julho. De recordar que o tema central para o capítulo geral é o zelo pela missão. E a referência bíblica escolhida foi tirada de Isaías 43, versos 19. Vejam, vou realizar algo de novo. Portanto, é com grande expectativa que aguardamos esta realização do nosso
21º capítulo geral. Em alusão a este dia, dedicado ao Padre Lieberman e ao 168º aniversário da sua morte, e tendo em conta o tema central do próximo capítulo geral, os confrades solicitaram-me para partilhar convosco sobre a perspectiva missionária do Padre Lieberman e o seu impacto em África e, em particular, em Angola. Desafio que aceitei com muita humildade e simplicidade. Breves traços sobre a vida do nosso fundador. Jacob Lieberman é o seu nome originário. Nasceu numa família de judeus ortodoxos na cidade de Alsácia, em Saverne, França, a 12 de abril de 1802, quinto filho de Lazare Lieberman, rabino de Saverne e de Lialé. Converteu-se ao catolicismo e foi batizado e recebeu a comunhão no mesmo dia em Paris, nas vésperas de Natal de 1826, tendo recebido o nome cristão de Francisco Maria Paulo Lieberman. O batismo foi na vida de Lieberman um acontecimento que marcou para sempre a sua vida nova. Como ele mesmo dirá mais tarde, sentiu-se uma nova criatura. Operou-se uma iluminação, uma irrupção de fé. A partir desse momento, só tinha um desejo: consagrar-se a Deus pelo sacerdócio. Tendo renunciado à vontade de seu pai biológico para ficar fiel a Deus. O seu único desejo era agora conhecer Jesus e o seu divino amor, como está bem patente em Lettre Spirituelle, segundo volume. Ordenado sacerdote a 18 de setembro de 1841, depois de várias provações divinas, aquela doença, a epilepsia, como bem conhecemos, fundou a Congregação do Imaculado Coração de Maria, uma congregação missionária vocacionada para a evangelização dos negros, e que nascera da obra dos negros, com Levavasseur e Tisserand, um projeto que visava, no princípio, a evangelização e cuidado espiritual dos pobres negros das Ilhas Bourbon e de São Domingos, e mais tarde de todos os negros. Depois da fusão desta congregação com a Congregação do Espírito Santo, a 26 de setembro de 1848, Padre Lieberman torna-se o 11º superior geral da Congregação do Espírito Santo, sob a proteção do Imaculado Coração de Maria. É considerado como o cofundador da nossa congregação. Morre aos 2 de fevereiro de 1852 e foi declarado venerável a 1 de junho de 1876. Perspectiva missionária do Padre Lieberman. A visão missionária do Padre Lieberman, como qualquer pensamento, é fruto de um tempo, é fruto de um contexto. Nasce de um contexto sociopolítico e religioso que importa sublinharmos, antes de mais, para melhor perceber esta perspectiva. O primeiro contexto é social. O tráfico dos escravos. Com a descoberta da América por Cristóvão Colombo, a 12 de outubro de 1492, muitos africanos foram comprados e transportados para as Américas, onde eram vendidos como escravos. E depois de serem vendidos, eram obrigados a submeter-se inteiramente aos seus patrões.
Um outro contexto é o religioso. As ordens mendicantes e os clérigos regulares do século XVI deram um importante contributo para a evangelização dos novos povos, mas não conseguiram responder o contributo para a evangelização dos povos, não conseguiram responder cabalmente devido às circunstâncias da época, já que surgiu a questão da existência ou não de alma em negro, negro africano ou negro das indígenas. De facto, trouxe este grande problema. A nível científico, as revoluções e as novas ideias do iluminismo desta época marcaram também o pensamento de várias pessoas e, ao mesmo tempo, obscureceram o pensamento de muitas outras pessoas. Ao longo dos séculos, esta dissemelhança de pensamento provocou algumas instabilidades por causa das convicções ideológicas defendidas por certas pessoas, convicções que iam contra os valores da doutrina social. Esse negro tem a mesma alma ou não tem? São mesmo pessoas ou são diferentes? Portanto, foi neste contexto social, religioso e científico que Lieberman se encarrega de dirigir a obra apostólica, fruto da ideia dos dois antigos colegas seus no seminário de São Sulpício, Eugênio Tisserand e Frédéric Levavasseur. Esta obra virada para os desfavorecidos. Ao memorando apresentando ao Dom Gadolini, secretário da Sagrada Congregação da Propagação da Fé, a 27 de março de 1840, Lieberman explica o objetivo geral da congregação: a salvação dos negros, a começar em São Domingos e depois da Ilha de Bourbon, por serem pessoas mais miseráveis e mais afastadas da salvação, mais abandonadas na igreja. Para efeito, Lieberman propõe a vida em comunidade como projeto de vida do qual faz depender o êxito da obra, que implicará mobilidade, obediência e pobreza por parte dos seus missionários, claro. No seu projeto para a salvação dos povos das costas de África, ali Libéria e Costa de Marfim, apresentado à Sagrada Congregação a 13 de novembro de 1844, em virtude do que Lieberman chama de desastre de Guiné, que deixou um saldo de muitas mortes, dos 14 missionários de Dom Barron, dos quais 7 padres e 3 irmãos de Lieberman, só o padre Bessier e o irmão Gregório puderam continuar a atividade, mas já num outro lugar, no Gabão. Padre Lieberman vê-se obrigado a definir bem as orientações missionárias, as perspectivas missionárias da congregação do Imaculado Coração de Maria. O primeiro objetivo são os negros das costas de África, estando dispostos a acolher qualquer negro, seja quem for, e venha de onde vier. Este projeto missionário trata da formação de um clero nativo e de um laicado negro, cujas tarefas apostólicas seriam apoiadas pelos missionários europeus. O projeto consiste em fundar um estabelecimento onde se recebem jovens negros provenientes de todas as regiões. Seriam instruídos na santa religião e seriam enviados para suas terras para espalharem a doutrina da verdade e formarem os seus concidadãos na fé e na vida cristã. Entre estes jovens
escolheríamos, diz Lieberman, os mais piedosos e os mais capacitados para lhes dar uma formação mais esmerada com o fim de os preparar para o sacerdócio. E os outros, diz Lieberman, seriam instruídos em técnicas agrícolas e em artes e ofícios. Ao regressar aos seus países, com estes conhecimentos, continua dizendo Lieberman, ganhariam ascendente sobre os seus compatriotas. Os sacerdotes produziriam um bem considerável e ganhariam depressa a confiança das populações das terras de onde tinham saído. Terão facilidade na abolição da superstição e da idolatria. Estarão em melhor situação do que os europeus para fazer frente ao Islão e para lutar contra o protestantismo. Os que tiverem aprendido técnicas agrícolas e artes e ofícios serão muito úteis aos sacerdotes na difusão da fé. Poderiam servir-lhes de catequistas e até espalhar o catecismo nos bairros onde não haja sacerdotes. Projeto, perspectiva que visava a inserção, a inculturação do Evangelho no seio das terras de África. E estas perspectivas vieram a ser confirmadas, ou esta perspectiva do amor ao africano, aos africanos, do amor em promoção social e religiosa do africano, vieram a ser confirmadas pelos seus discípulos. O padre Corin refere que o padre Lanurian, que havia sido secretário de Lieberman, deixou claro que era a vontade do fundador, a quando da fusão com a Congregação do Espírito Santo, em 1848, que a congregação deve servir em África, que considera ser seu principal campo de evangelização, pelo menos até que as igrejas locais estejam lá plenamente estabelecidas. Ao mesmo tempo, conserva a sua responsabilidade sobre as missões da antiga congregação do Espírito Santo noutros territórios. O texto das Regras e Constituições de 1855, edição do primeiro capítulo geral convocado por Schwinn de Hammer e reeditado em 1879, no número 6, diz: a congregação tem por fim próprio e distintivo formar e apoiar na disciplina eclesiástica religiosos preparados para tudo nas mãos dos seus superiores. A evangelização dos infiéis, especialmente os infiéis da raça negra, as obras difíceis, os ministérios humildes, laboriosos, para os quais a igreja dificilmente encontra obreiros. Nas edições de 1922 e 1956, permanecem vigentes, sem acrescentos significativos, os artigos sobre a natureza e o fim da congregação, o mesmo acontecendo com as sucessivas modificações aportadas pelos capítulos gerais da etapa de experiências pós-conciliares, até a aprovação definitiva do novo texto da Regra de Vida Espiritana no capítulo geral de 1986. Portanto, dá para vermos esta perspectiva do padre Lieberman sobre a missão. Para ele, a missão tinha de ir para a África e justamente encarnar-se
por meio daquele povo, libertar, promover este povo, não só espiritualmente, mas, acima de tudo, também socialmente. Qual é o impacto desta perspectiva para a África e, de modo concreto, para Angola? É importante aqui sublinhar, antes de mais, para os que não conhecem, Angola está no continente africano, sul de Saara, e, bom, neste preciso momento, diga? Pronto, então está a sul de Saara, e é independente desde 75, 1975. É deste país que vamos falar, então, do impacto desta visão missionária do padre Lieberman, esta maneira de ver a missão, que não se limitava só no anúncio do Evangelho, mas também na promoção social. Formar homens em artes e ofícios, e ouvimos bem, artes e ofícios, formar os que derem, dá para projetar para o padre, primeiro, grande projeto. Já naquela altura, o padre Lieberman já falava em formar sacerdotes africanos, o que já parecia herege para alguns. Mas já estava adiantado em pensar no sacerdócio africano, em falar da promoção, formar uns homens para artes e ofícios, para algumas áreas, para nos serem úteis lá. Entre eles podem entender-se melhor e vão nos ajudar para combate com o Islão, que já estava a ganhar terreno, e os protestantes, que também já ganhavam terreno. É importante, antes de mais, referir que a evangelização de Angola foi iniciada em 1491, com o batismo do rei do Congo, Zingankuvo, um rei que pede aos missionários que fossem lá evangelizar, que nos enviassem padres. Tanto este acontecimento abre as portas à evangelização do país da África subsaariana também. O processo de evangelização teve, no entanto, uma grande quebra. Esta primeira evangelização, começada em 1491, depois teve uma decadência. Uma decadência provocada, como diz Dom Manuel Nunes Gabriel, pela falta também dos missionários. Então, a evangelização foi mesmo abaixo. Já não havia missionários lá em Angola. Uns tiveram que regressar, porque o terreno era difícil. Quais são os que foram para lá? Tivemos lá os carmelitas, tivemos os franciscanos, capuchinhos, aqui por parte do norte, no Reino do Congo mesmo, que foram lá evangelizar. Mas uns morreram e outros tiveram que regressar. É neste contexto, é neste momento de dificuldades e de esmorecimento de evangelização que, a 15 de maio de 1866, chegam pela primeira vez os missionários do Espírito Santo, filhos de Lieberman, a Angola, para reacender a chama da fé do povo deste país. Os primeiros missionários foram Padre José Maria Poussot, vindo do Senegal, lá mais em cima, e Antônio Espitalier, e o agregado leigo Estevão Bilon, antigo soldado no Senegal. São estes três primeiros que pisaram Angola. Mas a penetração em Angola só atingiu toda a sua expressão com a fundação portanto, da missão de Lândano, com a vinda do padre Di Parquet para Angola, já que não encontravam o terreno fértil. Parte de Angola era um país com a presença dos portugueses e não havia relação. Os missionários franceses,
um país com o colono português. Não havia relação. Então as coisas andavam um pouco difíceis para lá. Então a parte de Cabinda, a parte norte, chamava-se Congo Português. Então o padre de Parquet entra por Cabinda com a famosa missão de London, onde se edifica esta grande missão que vai receber os missionários para posteriormente se fundar a missão da Huila, no sul de Angola, que vai lhe dar a penetração efetiva dos missionários do Espírito Santo em Angola, em 1880, pelo padre José Maria Antunes, pois, tal como disse, este é português e facilitou a relação entre o governo português que andava lá no país. O impacto destes missionários do Espírito Santo em Angola não se fez esperar. Inspirados na visão do seu fundador, Padre Lieberman, cedo mergulharam em erguer estabelecimentos em Angola. Igrejas, um seminário indígena, um colégio para rapazes filhos de colonos e de boers e de indígenas, um colégio para a educação de meninas, uma granja e uma escola profissional de artes e ofícios. Tá vendo? Já apanham as orientações do mais velho. Alguns podem perguntar o que os padres desta província portuguesa faziam lá em Angola. Isso aqui. Então logo chegaram, desde o Padre Antunes. Lá, quando chegaram na missão de Angola, lá na missão da Huila, vão encontrar a igreja, o internato, uma escola e um posto médico. Já, mas é fruto da perspectiva do mais velho. Perspectiva Padre Lieberman, para melhor penetrar. No plano de dia 1 de dezembro de 1894, Padre Antunes, portanto, que veio da província portuguesa, e qual era a política? Por causa da contenda entre o governo português, que pertencia às províncias ultramarinas, Padre de Parquet, vendo a impossibilidade de se infiltrar, recorre logo a Portugal. Veio aqui para trabalhar na promoção de vocações para ir em Angola, trabalhar lá, evangelizarem lá. É dali onde se funda a província portuguesa. Essa província portuguesa foi fundada por causa de Angola. Engraçado. É daqui. E o primeiro fruto é o Padre Antunes. Então, logo ordenado, vai para Angola. E então, logo chega, não cruza os braços. Neste plano, dia 1 de dezembro, Padre Antunes chamava a atenção ao governo português para a necessidade de uma ocupação efetiva do território angolano. Vamos ocupar. Nós estamos disponíveis a evangelizar todo o país de Angola. Não se preocupem. Não precisamos mais de outros missionários aqui, já que desconfiais das outras nacionalidades, nós estamos disponíveis. Vamos ocupar. E para esta ocupação missionária, Padre Antunes tomava como princípio que as missões não se deviam fundar a mais de 20 léguas. Não deviam ser distantes das outras. A dimensão comunitária que o Padre Lieberman fala. Não. Vamos lá viver em comunidade. A fim de que cada uma das missões pudesse servir de escola para as outras. Para os missionários que conhecem Angola, é engraçado, vocês olham para a nossa comunidade da Huila, para Caconda, 273. Caconda para Huambo, 170 aí. Do Huambo para Bailundo, também 170. Sempre quase as mesmas distâncias, engraçado. E de Cabinda do Norte, também temos Lândana, temos a nossa Imaculada Conceição, temos o Soio, sempre quase com as mesmas distâncias. São orientações. Tá vendo? Para quê? Os outros missionários aprendiam o trabalho dos outros. Para não ficarem a inventar o isolamento. Como nessa altura
havia já 4 centros de missões solidamente estabelecidas. Padre Antunes, partindo destes centros de missões, portanto, temos ali Lândana, Huila, Caconda e Bailundo. Padre Antunes tomava como princípio, Padre Antunes, partindo desses centros de missões solidamente estabelecidas, previa em menos de 10 anos a ocupação de Angola. Tanto Lândana, não Bailundo, Lândana, Malange, Lândana 1873, Malange 1890, Caconda 1889 e Huila 1881. 4 estações bem divididas. Espiritanos na promoção social e cultural. Entre as obras de maior destaque levadas a cabo pelos espiritanos em Angola no campo da promoção social e cultural destacam-se as seguintes: o Colégio do Espírito Santo. Este colégio foi fundado em 1952. Foi considerado como um dos maiores e imponentes estabelecimentos de ensino particular em Angola, com as suas 15 salas, 15, e com a capacidade para 550 alunos. Este colégio enviou para a universidade muitos alunos que vieram ocupar lugar de destaque na sociedade. Hoje, a parte residencial funciona como seminário de filosofia. Esta estrutura ainda é nossa, graças a Deus. De um lado está a Universidade Lusófona e do outro está o seminário de filosofia. Outra obra, a Escola de Habilitação de Professores de Pós-Escolar Teófilo Duarte do Cuima. Foi fundada em 1952 e foram diplomados 592 alunos naquela altura, pertencentes a várias dioceses de Angola. Vinham muitos filhos negros de Cabinda ao Cunene para lá. Este colégio Teófilo Duarte está no Uambo, Nova Lisboa, ali no Cuima, e ainda existe. Graças a Deus, com Dom Queiroz Alves, se reabilitou e já está novamente a funcionar e foi entregue à Arquidiocese do Uambo. Está a funcionar em pleno. Perdemos essa obra. Ou entregamos essa obra. Jornal Apostolado, fundado por Dom Moisés Alves de Pinho, se impôs pela doutrina que propalava e pela leitura crítica que fazia dos acontecimentos. O apostolado existe, às vezes desmaia, às vezes ressuscita, mas lá vai existindo, vai continuando. É verdade. Está lá agora o confrade Aristides a tentar levar avante este projeto. Rádio Eclésia. A sua primeira emissão teve lugar a 8 de dezembro de 1954. Dom Ribas também trabalhou na Rádio Eclésia, o confrade aqui presente. Graças a Deus. E a vossa obra está lá, patente. Continua a anunciar a boa nova. Está lá o padre, atualmente está à frente daquela obra, o padre Maurício Camuto. E também com uma colaboração do padre Aristides. Casas dos Rapazes. Outro projeto para a evangelização a partir de petizes, a partir de crianças. Temos as Casas de Rapazes de Luanda, fundada em 1942, para acolher os rapazes de rua. Até 1966, passaram por esta obra 850 rapazes, com mais de diversas profissionalizações em Luanda. Casa de Rapazes do Uambo. Infelizmente, infeliz ou feliz, esta obra foi entregue à Arquidiocese e já não está sob o nosso controle. Casa dos Rapazes do Uambo, Nova Lisboa. Esta casa foi fundada em 1955 para acolher os rapazes órfãos e abandonados.
também esta obra foi entregue à Arquidiocese do Huambo. Na formação do clero angolano, desde o início, inspirados pelo grande projeto do Padre Lieberman, a preocupação dos missionários do Espírito Santo em Angola foi formar clero nativo para lançar igreja local, mesmo que mal percebidos mais tarde. Sim, senhor. Mal percebidos porque há aquela crítica. Os missionários do Espírito Santo, há muitos mais velhos sacerdotes, eles nos criticam que nós também queríamos ser espiritanos, mas os padres nos formaram sem nós sabermos e nós somos hoje diocesanos. E a gente tem que dizer, não, era a orientação do Padre Lieberman, formar o clero nativo. Mas a verdade, eu cresci na missão e muitos padres, sacerdotes mais velhos, quer dizer, há sempre aquela... Também queriam ser como vós, nossos mais velhos missionários que trabalham em Angola e que deram muito vosso sangue e suor. Muitos padres autóctones lá de Angola, mais velhos, ficaram sempre com essa... Queriam também ser espiritanos. Mas vamos tentando esclarecer a realidade. Padre Adélio Torres Neivas, naquela obra sobre a província portuguesa, nosso confrade atesta que, a quando da fundação da missão de Londres, uma das primeiras preocupações do Padre Di Parquet, aquele que chegara a Angola em 1873, foi fundar um seminário para a formação do clero nativo. Nunca nos vão criticar que os espiritanos não trabalharam pela formação do clero. Não, é mentira. Graças a Deus, tão logo se chegou, Padre Di Parquet, primeiro trabalho é também formar logo um seminário. Este seminário esteve em Londres desde 1879 a 1936, passando para Lucula. Lucula é um pouco mais a norte de Cabinda, até 1937, e depois veio para a cidade mesmo de Cabinda em 1975. Dos 791 alunos que frequentaram este seminário, foram ordenados 15. 15, é verdade. Ordenados sacerdotes, 15. Mas formados para a sociedade, vários. Graças a Deus. Aliás, à guisa de anedota, mas é verdade. O padre Camboa, que morreu há pouco tempo, eu amo meu povo, como o padre Horácio também, eu amo meu povo. E o que ele andava a fazer? Sempre que o padre Tony Neves chamasse, olha, tu estás doente, vem cá tratar-se. Não, eu não quero. E o que ele fazia? Às vezes o passaporte dele não aparecia. Ele escondia, deixa lá, eu moro aqui, deixa lá. E para azar dele, quando cai gravemente doente, quando quisemos transferi-lo para cá, o passaporte não aparecia. O embaixador de Angola em Portugal foi antigo aluno dele. Ele disse, essa aqui não, é na hora, é meter no voo. Ninguém vai pedir documento para este mais velho. Metem no voo mais velho, eu sou o bilhete dele. Assim o padre Camboa vinha de Portugal, vinha de Cabinda, de Angola para aqui. Dos filhos que formaram. Eu sou o bilhete, eu sou a identidade desse mais velho. Vem para cá, não precisa dessa documentação. Se o passaporte não aparece, eu atesto. Manda vir o homem. E assim. Portanto, não só lutavam pela formação do clero, mas nos seminários também formavam o homem para as sociedades. É verdade. Isto atesto. Depois, os missionários começaram por colaborar no seminário de Luanda. Temos muitos confrades aqui que trabalharam no seminário de Luanda. De 1936 a 1961, matricularam-se 559 alunos, dos quais 34 foram ordenados sacerdotes. Fundou-se ainda o seminário de Malange, da Caala, do Quipeio, o padre Salgueiro aqui presente e tantos outros também trabalharam nesses seminários aqui e são testemunhas vivas do que está aqui. Do Quipeio, Seminário de Cristo Rei, onde nós estudamos,
temos muitos missionários que trabalharam lá, são eles que fundaram e encarregaram-se da formação, da equipa formadora, porque na altura não tinham sacerdotes para assumirem aquelas obras. Terra fértil de vocações nativas, portanto, o Ambo, de 1934 a 1947, foram ordenados 81 sacerdotes. Aqui o Ambo, Planalto Central, ali sim, graças a Deus, deu muito fruto. Sacerdotes nativos. O seminário do Bié, está aqui, o nosso Padre Moreira, incansável homem lá no Bié. O seminário do Jau, temos confrades aqui que trabalham lá. O seminário da Huila. E finalmente no seminário do Espírito Santo, virado para a formação dos futuros missionários do Espírito Santo. É engraçado. Primeiro os espiritanos lutaram para os projetos da formação da igreja local. Primeiro. Só finalmente é que vieram para a formação dos espiritanos, dos confrades. Está aqui o Padre James que nos brinda com a sua presença. Padre James, este missionário lá, seminário lá de Londres, reitor, já tem filhos bispos, filhos espirituais, bispos. Bispos. É verdade. O Dom Belmiro, que muitos conhecem, Dom Belmiro, foi um magnífico reitor. Que estávamos a falar. É verdade. Portanto, os espiritanos, inspirados pelas orientações, pela perspectiva do Padre Lieberman, primeiro investiram, lutaram para a formação do clero nativo. Depois é que viram para a formação da nossa própria congregação. Pensaram agora da nossa regra, da nossa retaguarda. Claro, também com o nosso capítulo geral, a orientação do capítulo geral. Portanto, começa-se com o seminário menor, aos 15 de outubro de 1965, o seminário menor. O noviciado espiritano é aberto em 1975. A 29 de junho de 1977, era criada a província angolana da Congregação do Espírito Santo. Portanto, podemos conferir esta realidade, estes acontecimentos, no livro do nosso confrade Adélio Torres Neiva, espiritano, portanto, História da Província Portuguesa. Desejo que saibais que o meu coração vos pertence. O meu coração é dos africanos. Todos dos africanos. Todos os homens negros, de almas boas e de corações sensíveis. Escrevia Padre Lieberman a Elimã, rei de Dakar, a 26 de janeiro de 1848. Como conclusão, para não cansar a vossa atenção, passados 168 anos desde a morte do nosso Padre Lieberman, olhando para a cristandade africana e, em particular, para a cristandade de Angola, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos confrades, estamos em condições de afirmar, sem medo de errar, que a perspectiva evangelizadora do nosso fundador foi ousada, foi profética e, apesar das imensas dificuldades e perdas de vidas humanas, deu fruto e fruto abundante para as igrejas locais, para as arquidioceses, dioceses, para a nossa congregação e para a Igreja Católica em geral. Ousada porque era impensável, ou uma aventura na altura, falar sobre promoção social e espiritual do negro. Como vimos naquele contexto de espezinhar o negro, que era um escravo. Mas o homem toma aquela iniciativa em valorizar isto. Era ousado, enfrentou dificuldades e portas se fecharam. Há muito por se falar sobre a perspectiva do nosso fundador e sobre as dificuldades em vincar este projeto. Apostar no negro, muitos fecharam as portas. Foi mesmo uma perspectiva ousada.
Era mesmo impensável. Era uma aventura. É profética esta perspectiva porque a sua perspectiva foi mais tarde confirmada e desenvolvida pela Igreja por meio do magistério. Aliás, é só olharmos para os papas. Paulo VI, na sua carta encíclica Populorum Progressio, de 26 de março de 1967, olharmos para a Evangelii Nuntiandi, publicada a 8 de dezembro de 1975, você nota o sabor, o teor destas encíclicas cheiram mesmo a perspectiva evangelizadora do Padre Lieberman. Se olharmos para a perspectiva de Paulo VI ou de João Paulo II, na sua encíclica Redemptoris Missio, de 7 de dezembro, e finalmente do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, quando de facto nos fala sobre a nossa tarefa de evangelizar como cristãos, são de facto afirmações que se baseiam, na verdade, na perspectiva que o nosso fundador já tinha levantado. Olhando de concreto para a nossa congregação, para as profissões e afetações missionárias, podemos afirmar que a opção do Padre Lieberman em África foi profética. A África, em particular, Angola, está a dar fruto e fruto abundante. Porém, é importante frisar que para o impacto positivo desta perspectiva evangelizadora em Angola, muito se deve, em particular, também à presença maternal das irmãs de São José de Cluny. Não vamos só olhar não vamos dar só mérito aos nossos confrades espiritanos. Temos que reconhecer aqui a mão feminina das irmãs de São José de Cluny, fundadas pela Ana Maria Javoé. As primeiras a chegarem em Angola, na missão de Lândana, em Cabinda, em 1881, para ajudarem os missionários do Espírito Santo, ocupando-se da assistência e, sobretudo, da formação das meninas e mulheres angolanas, elemento indispensável na formação das famílias cristãs. Enquanto os missionários do Espírito Santo formavam o homem, as irmãs de São José de Cluny formavam a mulher, formavam as meninas. E nós, lá em Angola, a partir de hoje, temos as chamadas aldeias cristãs. Surgem por quê? Porque os missionários, com as casas de rapazes ou os internatos que fundávamos, as irmãs também tinham os seus internatos das meninas. E então, dali, para se evitar a superextinção que o Padre Lieberman falara, os missionários tiravam os meninos lá das suas aldeias, ficavam ali. Formados, podiam casar-se. Uma menina lá nas Madres e o rapaz aqui. Já não regressam lá. Ok, já são cristãos. Fiquem aqui. Vão. Os missionários davam lá o terreno. Fiquem aqui no bairro da missão. Esses bairros ainda existem. E esses meninos, esses rapazes ou essas meninas formavam o chamado lar cristão. E era mais difícil. Já não voltavam à superstição, aquelas leis já difíceis. E serviam, esse novo lar cristão, serviam de catequistas para os missionários. São esses que os missionários mandavam, já metiam à frente. E mesmo eu, a pouca experiência que eu tenho dos 8 anos na missão católica de Caconda, era só pegar um casal cristão e mandar para frente. Antes de eu chegar, o casal está lá preparado. Eu sou de Cabinda, a minha língua é diferente dos umbundos. Mas o povo, a própria família cristã, se encarregava em preparar o terreno. Está vendo o sucesso que nós tivemos? O sucesso da missão dos missionários do Espírito Santo em Angola. Os missionários formavam o homem. Por quê? Na primeira evangelização, uma das falhas foi mesmo esta. O padre cuidar também das meninas. Alguns tomaram lá.
Não vamos esquecer isto. Não vamos escamotear isto. Os próprios missionários depois acabaram por tombar ali. Tombar, tu vai dizer o quê? Engravidaram a minha menina. Muitos ficaram ali. Muitos. Claro que uns morreram, outros voltaram, mas outros acabaram por tombar. Os missionários do Espírito Santo lendo a história. Ali não vamos. Então, o padre de Parquet, que já trabalhara, já conhecera as irmãs no Senegal, vai pedir para a Casa Geral a presença das irmãs para se ocuparem das... Está vendo? E esta perspectiva ajudou-nos muito, porque os bairros cristãos também ajudaram-nos a combater a superstição, porque era difícil. Formávamos o homem. Ao encontrar uma menina que não conhece a vida cristã, a menina canta um cantor lá angolano que diz assim: a mulher tem força. E tem força de natureza. Não conhece a vida cristã, nunca foi batizado. Ao se casar com um menino que já veio mesmo da missão, o padre Américo lá fez um esforço, ou o padre Salgueiro, depois a menina tem força, volta para a aldeia e volta para o paganismo. Era essa a dificuldade que encontravam. Para colmatar isto, então, o padre de Parquet pede. E estas vêm, ficam em Lândana, ficam na Huila e dão este grande impulso. Essas madres também abrem uns colégios para a formação das meninas. E se as meninas formadas, então conseguimos formar as famílias cristãs. Famílias cristãs. Com os colégios que abriram em Angola e que existem até de hoje. Estas irmãs estão empenhadas na formação das meninas, mas agora já abriram. Já estão também lá, por exemplo, nas escolas das irmãs, nas escolas missionárias, estão também lá rapazes, mas menos nos internatos. Nos internatos só estão as meninas. E nós também continuamos a herança dos nossos missionários. Até a este nosso tempo, temos internatos masculinos. Temos. Em Angola temos. A CIAST, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, em junho de 2017, realizou pela primeira vez na província de Nova Lisboa, portanto Huambo, o Congresso Eucarístico de Angola. E entre os vários objetivos destacam-se a celebração dos 525 anos desde a chegada dos primeiros missionários no país, em 1491, considerada a primeira fase da evangelização, tal como disse, mas o que eu quero sublinhar aqui e a celebração dos 150 anos da segunda evangelização de Angola, desde a chegada dos missionários da Congregação do Espírito Santo em Angola em 1866. Os bispos organizaram este congresso para homenagearem os missionários do Espírito Santo. Para homenagearem a chegada dos missionários do Espírito Santo em Angola. Em representação ao Santo Padre, esteve presente neste congresso Dom Manuel Clemente, o nosso arcebispo aqui, patriarca, portanto o cardeal patriarca de Lisboa, acompanhado pelo presidente dos congressos internacionais, Dom Piero Marini. Hoje, só para atualizar, Angola possui hoje 5 arquidioceses, ou 6 metropolitas, e 14 dioceses sufragâneas, com muitas vocações sacerdotais, religiosas nos seminários e muitas vocações matrimoniais. Parece anedota. Eu, na Huila, cheguei a celebrar uma missa. Cheguei a testemunhar 163 matrimônios numa única missa. Meter assim na fila, manos. Aquilo para atender as confissões. A medida que logo estamos no sacramento de Lomoela. Vocações matrimoniais. Planalto Central. Temos vocações religiosas. Já não temos espaço. Agora é começar a diminuir. Temos que meter 2 em 2. Cada missão dá 2 meninos.
E nós, as vocações são tantas. Uma pena. Vocações religiosas. Vocações matrimoniais. Graças a Deus. Wambo, Bilhé, Willa e vocações sérias. Confrade, você senta no confessionário, 5, 6 horas estás lá. A atender às confissões. Vários sacerdotes nativos assegurarem as suas próprias dioceses, como sonhara Padre Lieberman. Hoje em dia, o sonho do nosso fundador concretizar vários sacerdotes nativos. E também vários sacerdotes das dioceses e da própria congregação em missão à destra. Sonho do mais velho realizado, engraçado. Se calhar nunca refletimos isso. Para esta magna empreitada, a congregação enviou para Angola missionários de várias nacionalidades. Nos primeiros tempos foram enviados os franceses, holandeses, belgas, alemães, suíços, espanhóis, portugueses, escoceses, e mais tarde nigerianos, camaroneses. É mesmo mandar. Também estão lá, não é? É verdade. É importante sublinhar que esta província portuguesa, tal como já disse, foi justamente fundada por causa de Angola. Portanto, o Padre Pedro, a Aurélia deve estar sempre atento lá, para não trair o Padre Fundador. E aos arredores. Isso, muito bem, muito bem. E aqui está, com este sonho do nosso Padre Fundador, é engraçado. Se prestou atenção para lá, previa isto. E a obrigação daqueles frutos também virem agora aqui agarrar isto. Agarrarem as obras que estão aqui. Porque o Padre não sonhou só para mandar. É a profecia do mais velho. Profecia. Agora é vez daquelas terras que levaram sangue e suor destes filhos virem para cá. Não é um favor, mas é uma obrigação. É uma obrigação espiritual. Dali se compreende a minha presença aqui. Se calhar alguns perguntam o que Alfredo veio fazer. É uma coisa que ardia no meu coração. O Padre Camboa e tantos outros, até a minha aldeia conheceram. Imagina, tanto zelo apostólico. Minha aldeia, eu sou lá distante, não nasci na cidade, mas mais ele conhecia. Não é missão da cidade, é missão do mato. É missão do mato. Atualmente, quero também informar que temos lá na província de Angola 6 missionários portugueses. Padre Américo, Loureiro, Aristides, Viana, João Paulo. Velho Silva. Exatamente, Velho Silva. Também está cá. Irmão Acácio, e Ricardo também. Desculpa, obrigado pela questão. Está a ver a vossa ajuda aqui. Obrigado. Então temos estes ainda a assegurarem a presença portuguesa lá. Também temos lá o Ricardo, claro. Não está na prática. Sim, mas pronto, ainda merece a nossa atenção. Temos 2 franceses, Duchenne e Dupont. Continuam. Um espanhol, Benedito Sánchez. 2 nigerianos, Joseph e Emmanuel. 3 ganenses, Juventus, Daniel e Francis. 2 camaroneses, Antoine e o outro que está em Benguela. E 2 malgaches, o malgache, Padre Robert. A nível da nossa congregação, a província é constituída por 130 membros, sendo 110 angolanos, e conta com 27 missões espalhadas por todo o país. Entregamos algumas missões, como recomenda o Conselho Geral, mas ainda estamos com 27 frentes.
com internatos. Isso nunca falta, formando o homem para a sociedade. E também desses internatos saem vocações. 130, 4 casas, portanto, de formação. Aspirantado com 22, filosofia com 58, noviciado com 4 e escolásticos com 21. Portanto, são estes formandos que temos. A Igreja Angolana e os missionários do Espírito Santo, naquele país, continuam focados no anúncio do Evangelho, na promoção social, na defesa da justiça e paz, segundo a perspectiva do Padre Lieberman, promovendo a paz, anunciando o Evangelho. Ao celebrarmos o dia deste nosso fundador, e a caminho do 21º capítulo geral, cujo tema será a nossa missão no mundo contemporâneo, damos graças a Deus pelo legado do carisma do Padre Lieberman e que exige de nós, como temos vindo a rezar na oração pelo mesmo capítulo geral, uma fidelidade criativa ao carisma de Padre ou dos nossos fundadores, o novo olhar para discernir os novos horizontes, que não fiquemos bloqueados, os novos horizontes da nossa missão, novos ouvidos para escutarmos a palavra criativa e ouvir a voz ou as vozes daqueles que esperam e aspiram por um mundo melhor. E novas palavras para proclamar o alegre Evangelho de Cristo e falar do seu amor e da sua misericórdia a todos os povos. Pronto, termino agradecendo a vossa amável atenção. Escassei-vos um pouco, mas faz parte conhecer um pouco daquilo que se fez e daquilo que o Padre Fundador pensou sobre a missão em África e Angola. Reitero o agradecimento ao Padre Miranda pelo convite, à sua equipa, para a formação permanente, por me terem convidado humildemente. Agradeço ao Padre Maior por esta confiança em partilhar convosco e espero ter correspondido minimamente às vossas expectativas por aquilo que se esperava. A todos o meu muito obrigado. Então, mais uma vez, muito obrigado, Alfredo. Para nós, a minoria que não conhece Angola, ficamos todos com muita vontade de lá ir. Esta visita às missões, ao trabalho, a toda uma história, uma memória que produz frutos e que eles foram mostrados aqui, de facto, dá-nos vontade de ser espiritário. Eu acho que, se calhar, esse é o principal fruto que se espera de um encontro como este. Então, muito obrigado, Alfredo. E vamos então para uma pausazinha. Quem quiser tomar alguma coisa tem lá no lugar na entrada. E depois às vésperas às 18. Está bem? Ok, 18 e pouco. 18 e 5. Vamos lá.